Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando a beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, ao chegarmos neste terceiro domingo do tempo comum, a palavra de Deus vai sempre e de uma forma contínua fazendo-nos compreender quem é Jesus e, ao mesmo tempo, como consequência, como nós podemos seguir. Conhecer a pessoa de Jesus, e nós assim conhecemos inicialmente o nosso batismo, ajuda-nos a compreender que neste caminho de conhecimento, a primeira via de acesso, sem dúvida alguma, é a sua pessoa revelada através da palavra. Como podemos conhecer Jesus de modo mais imediato e efetivo? Através da palavra de Deus. Tanto é importante essa palavra para conhecer Jesus, que nós celebramos hoje o domingo dedicado à palavra de Deus. Nós temos sim, no mês da Bíblia, no mês de setembro, a igreja nos convidando a colocar a Bíblia sobre um lugar de importância na nossa vida. Mas, ao celebrar o domingo que é dedicado à palavra de Deus, a própria igreja está nos convidando a perceber quantas inúmeras formas esta palavra chega ao nosso coração. É a revelação de Deus que chega através da pessoa de Jesus Cristo. É a revelação divina que chega através do escrito sagrado que nós temos acesso através da Bíblia. Mas é a revelação de Deus também quando homens e mulheres batizados revelam na sua vida o encontro com Jesus. De modo bem simples, meus irmãos, o encontro com Deus é sempre uma experiência. Não será uma fala, uma ideia, será uma experiência pessoal com Ele. Assim fez Jonas. Nós ouvimos na primeira leitura, o capítulo 3, versículo 1 a 5, versículo 10, falando-nos desse caminho de experiência que o profeta Jonas precisou fazer com Deus. E antes da conversão dos ninivitas, o primeiro a se converter foi Jonas. A princípio ele não percebeu isso. Ele achava que com o profeta não precisava se converter. Esse talvez pode ser o grande perigo da nossa vida. Nós achamos, porque já participamos, servimos em alguma pastoral, estamos na missa, fazemos alguma coisinha, nós não precisamos talvez da conversão. Temos que levar a conversão aos outros que aqui não estão.
assim fez Jonas. Precisou mudar a mentalidade. Ontem eu dizia numa comunidade, eu dizia: o preguiçoso trabalha mais do que o trabalhador. Por quê? Porque no primeiro chamado, Deus chegou para Jonas e disse: Jonas, faz o que eu estou pedindo. Você vai, olha, precisa, são 3 dias, 3 noites para você percorrer. Anuncie a necessidade de conversão. Eles façam penitência, se vistam de saco, rasguem as roupas, sentem a cinza, façam o que for preciso. Se eles se ouvirem, eu vou poupar e vou converter. Na primeira vez, Jonas sentiu no coração uma indignação. Quando vocês eram menino velho em casa, talvez não, porque vocês não levaram nada daquilo, mas olha só, quando vocês têm uma família com um menino, tem muita ainda. E quando junto um monte de menino, aí você já sabe. Um fica torcendo para o outro apanhar, o pai ou a mãe. Aí às vezes enreda, fuxica, para o pai e a mãe tomar uma atitude com aquele outro irmão. É tão verdade que quando alguma coisa saía das linhas, aquele que queria ver a peia sobrando para alguém, ia para a mãe e dizia: mãe, fulano de tal fez isso. No coração dele, a alegria brotaria se a mãe ou o pai fosse resolver a questão com o filho, com o outro. Mas muitas vezes, o pai e a mãe, diante da situação, a minha mãe me dizia: se for para bater nele, você bate em tudo. Todos são do mesmo jeito. Hoje é um que apronta, amanhã é outro. E aquele que tinha feito o enredo se decepcionava. Na verdade, Jonas, antes da conversão, é esse menino infantil. Porque ele queria ver Deus castigando os outros. Mas ele não se colocava dizendo: eu também preciso de conversão. E este anúncio que eu vou fazer aos outros, ele é o mesmo dele me converter. No primeiro chamado, Jonas se revoltou e fugiu. Tanto que ele não quis, ele fugiu da presença de Deus. E o que é que espera por Jonas? Pegou um barco que iria para Tarsis. O percurso foi cheio de tribulação, ondas, quase afundando o barco. E a tribulação perguntando o que havia acontecido, até que ele percebe que ele é o culpado por aquelas tribulações, porque ele fugiu do chamado do Senhor. Aí Jonas foi jogado ao mar, um grande peixe engole, e Jonas passa no ventre desse grande peixe quantos dias? Justamente os 3 dias e 3 noites. Olha como o preguiçoso trabalha mais do que o trabalhador. Se ele não tivesse fugido do chamado de Deus, ele teria que levar só 3 dias e 3 noites. E na misericórdia de Deus, talvez ele nem precisasse disso tudo, porque Deus, quando o coração se abre, ele faz em um dia o que nós não fazemos em 100 anos. Mas precisa que o nosso coração se abra. Por que a gente muitas vezes não consegue mudar? Por que muitas vezes a gente continua insistindo em cair no mesmo pecado? É dureza de coração. Porque tem a intenção de ser melhor, mas no fundo a gente se acha melhor do que os outros. E é esse dano que o mal vai trabalhando em nós. Aí Jonas não quis ouvir Deus, passou 3 dias e 3 noites no vento, e depois ainda teve que passar 3 dias e 3 noites pregando. O que seria para ter sido feito
fazer muito mais. Agora cresça no coração orgulho, presunção, eu não sou como fulano, eu não sou como não sei quem. Dá um trabalho nisso, porque Deus não consegue chegar nesse coração que tem boa intenção, mas não é suficiente, porque o inferno também está cheio de boa intenção. Assim se imagina, porque é apenas a metade da disposição. Minha mãe cortava logo e ela dizia assim: mas fulano, quem tem a vontade tem a metade. E ela fechava e dizia: mas continua sendo a metade. E a outra? Então o propósito de ser santo não leva a gente a ser santo. Dizendo de maneira bem clara para vocês. Porque esse propósito é apenas a iniciativa, uma disposição, que claro é importante, mas ela vai ser tentada e derrubada. Veja os propósitos que a gente faz. Faz os propósitos às vezes lá em cima. Comece com mais humildade. Aprenda com Santa Teresinha. Os propósitos de Santa Teresinha não pode ter. Eu vejo tanta gente aí fazendo propósito, as coisas mais gigantescas do mundo. E os santos nem fizeram isso. Santa Teresinha diz: eu quero fazer o extraordinário no ordinário da minha vida, servindo as irmãs, dando um sorriso. A gente fala, romantiza Santa Teresinha. Esse é uma coisa do meu coração. Eu não permito de modo algum que a gente romantize Santa Teresinha, porque ela vive com todos os santos aquilo que verdadeiramente é. A cada cara feia que ela encontrava, ela oferecia um sorriso. Esse é o propósito de santidade que Santa Teresinha fez. E o que é que a vida propôs e trouxe a Santa Teresinha? A santidade. Porque ela fez propósitos alcançáveis. Às vezes a pessoa diz: eu vou fazer o propósito, não sentir raiva nenhuma na minha vida. Parabéns se você conseguir. O mais importante, digo por experiência, não é sentir a raiva ou não sentir, é o que você fará com esta raiva que você sentiu. Isso é a santidade. Mas não se blindar e dizer assim: não, eu não vou sentir raiva nenhuma. É o que você fará com isto, com a maldade que lhe dirigem, com o olhar de não aceitação. Essa é onde mora a santidade. Com o mal que lhe fazem, a santidade mora aí. No domingo passado eu falava que Santa Teresa, acho que foi Santa Teresa d'Ávila, eu citei, Santa Teresa d'Ávila dizia que Deus passeia em meio às panelas. Aí a gente quer ser muito santo, para a igreja, não se faz ver, em casa de lava o prato. Não, mas eu tenho um propósito para ser santo. Comece a lavar os pratos em casa. Porque Santa Teresa disse: não sou eu não. A Santa Teresa disse que Deus passeia em meio às panelas. Que coisa linda, Padre, ela disse. Não é só lindo não, é para fazer. Isso é para ser feito. Porque senão nós vamos ter as criações mais lindas. Minha família, aí canta, aí suspira, pensa mais o quê? Pois é, a minha família lá, com todas as graças, os problemas que tem. Como é que eu vivo esse amor lá? Como é que eu apoio? Como é que eu vivo o amor com aquele que é mais próximo, com aquele que é mais distante? O amor precisa ser vivenciado. Eu não acredito, posso ser muito incrédulo, e talvez eu me converter nisso, mas essa coisa, muita palavra, muita frase bonita, essas coisas não valem na prática, não. Porque nós seremos, o livro do Apocalipse, hoje até não se celebrava, foi citado o livro do Apocalipse: aqueles que morrem em Deus
e a pessoa não é capaz de fazer uma caridade, mas a frase bonita ela postou no Instagram. Coisa mais linda do mundo. Não é isso que a gente vai levar para Deus. Na verdade, talvez ali a gente esteja produzindo prova contra si mesmo, para uma possível condenação, porque nós publicamos os versículos mais lindos, as coisas mais lindas, mas a gente não sabe tratar a outra pessoa, não sabe tratar o pai e a mãe, não sabe se dirigir às pessoas. É isso que Jonas precisou, e ele só pode fazer e ser enviado por Deus quando ele se converteu, quando ele percebeu que ele é o primeiro. Meus irmãos e minhas irmãs, mais do que palavras eu vou dizer a vocês, é muito fácil assumir a posição de crítica. Criticar é muito fácil, e não é fácil exercer a liderança de modo a conduzir para o reino. Às vezes nós queremos pessoas para nós, e nós devemos ter a certeza, pai, mãe, padre, coordenadores, animadores de comunidade, nós não devemos fazer as pessoas nossas, elas devem ser para o reino. Porque nós passamos, a figura deste mundo é fugaz, é passageira, segundo a leitura disse muito bem. Tudo passará, e se nós prepararmos as pessoas para o reino, nós passamos e as pessoas continuarão olhando para Jesus. Ele é o reino de Deus que está perto, está próximo de nós. É olhando para Ele que nós iremos construir a nossa vida segundo o seu mandamento, segundo a sua vida, e não apontando os dedos para os outros. Minha avó sábia e saudosa memória, às vezes eu fico olhando para minha avó, meu avô, que nem saber ler sabiam, mas eles tinham uma sabedoria. A minha avó dizia: cuidado, meu filho, muito quando você apontar o dedo para alguém, lembre que ao apontar o dedo para alguém tem 4 voltados para você. Isso eu aprendi, isso é palavra de Deus. Ela não lia a palavra de Deus, porque não sabia mesmo. Mas se isto não for o que Jesus disse, não julgueis para não ser julgados, o que é? Explique de outra forma. Deus não abandona os pequenos. Eles não tinham o dom da leitura, mas tinham uma abertura de coração com o aprendizado da vida. E assim vivia, de modo a colocar a família nos ensinamentos da palavra, porque não era a palavra linda, mas era a palavra transmitida através dos conselhos, dos ensinamentos, da prática. Ao celebrar este domingo dedicado à palavra de Deus, peçamos ao Senhor que nossas famílias redescubram o chamado de Jesus. O detalhe: para seguir Jesus, teremos que deixar alguma coisa, ou muitas. Não podemos seguir Jesus sem deixar algo para trás. Não é possível. Não dá para conciliar Jesus. E a primeira coisa que a gente tem que deixar é o nosso coração, para que ele se transforme. Senão nós vamos continuar as mesmas práticas, as mesmas quedas, e não conseguiremos, na verdade, amadurecer no seguimento de Jesus. Deixemos nossa barca, assim como Pedro e André deixaram. Deixemos como Tiago e João as redes, o seu pai Zebedeu. A gente quer seguir Jesus, mas não quer se desapegar de nada. Como é que nós não podemos? A gente é dependente. A minha vida muitas vezes nas coisas
não vai, aí eu fico fazendo companhia para ele. Deixa eu dizer uma coisa bem séria para vocês, sério mesmo. Por mais amor que o abençoadozinho ou a abençoadazinha tenha com você, ele ou ela não poderão cuidar do céu. Só quem pode nos dar o céu é Deus. Ah, mas e aí, Padre? E aí se resolva. Às vezes as pessoas vêm para o Padre atrás de uma solução para depois dizer, não, Padre, disse que eu dissesse, eu não quero conversa, vamos dizer que o Padre, não, você se resolva. E você assuma as consequências de querer amar Jesus. Siga Jesus, assuma seu compromisso, não deixe, não falar disso por qualquer besteira. Ah, eu estava em casa, para aí tem umas visitas, eu fiquei meio sem jeito. As visitas não vão te levar para o céu. Para o que a gente faz? Você convida para isso. Rapidinho, minha gente, desaparece. A maioria das visitas. Você diz, minha gente, vou me arrumar aqui, eu estou indo para isso, vamos também. Poxa, eu tenho arrumar o que fazer. Não, lembrei que eu não sei mais o que. Lembrei que não tem nada para fazer. Mas você se decida. Somos nós. Já não pode se decidir pelo outro, mas você pode. Por você. Então faça por você. Siga Jesus. E deixe aquilo que não é essencial na tua vida. Faltar a sua missa por causa de alguma coisa que é tão banal. Não sei como é que é possível a pessoa sobreviver a essa falta. Porque, o que a gente diz até popularmente, uma semana no domingo sem missa é uma semana sem Deus. E não é porque Deus é ausente da tua vida, mas é porque a nossa parte também nos segmenta a Deus. Escutar a sua palavra, preparar para a semana, enfrentar o povo falso nos trabalhos dos ambientes que a gente vive. Porque às vezes é pobre e pobre. Aí tu não vem nem a missa para te preparar. Te prepara até o momento da palavra, comunga, reza a oração de São Bento para afastar as cobras. E as mais perigosas não é nem as que rastejam, é as de duas pernas mesmo. Essas é que são perigosas na nossa vida. Porque além das duas pernas, a língua é do mundo. Que Deus abençoe.